dia a todos. Eu gostaria de saudá-los, que sejam muito bem-vindos hoje, dando seguimento à programação do terceiro encontro do Núcleo Gaúcho de História da Mídia, o CAR-RS. Hoje nós temos uma mesa bem importante que fala do como, né, das estratégias para esta pesquisa na área da história, da comunicação, da mídia. Acho que é importante esse tema, tanto que nós o elegemos para brindá-los hoje, nesta manhã. De antemão, a gente agradece a todos os que vieram do interior, aos alunos da graduação da URGS, que estão aqui também, e principalmente aos nossos 3 palestrantes desta manhã, a professora doutora Juraci Asman, da FEVALE, o professor doutor Francisco Rugiger, da PUC-URGS, e a professora Giane Bonin, doutora Giane Bonin, da Unicinos, que atenderam ao nosso convite. Se me permitem, eu vou... Como nós já divulgamos os currículos no site, acho que essa etapa formal a gente poderia pular, porque vocês, além de muito conhecidos, nós já os divulgamos previamente. Então, de antemão, a gente passa, já de imediato, passamos a palavra para que façam as suas falas. O professor Rudiger, a professora Giane, depois a Juraci, e depois, então, nós vamos ter uma rodada de perguntas, anotem as suas dúvidas, enfim, e nós deixamos para o final, ok? Bom dia a todos. Eu vou fazer uma fala bastante genérica sobre algumas relações entre história e pesquisa em comunicação. Trata-se de generalidades, não é um exame detalhado de ponto específico determinado. Vou tentar levantar alguns problemas, caracterizar um determinado cenário em que esse tema é pertinente. Vamos começar observando que a pesquisa em comunicação no Brasil, ela iniciou-se nos anos 70, de maneira muito lenta, mas só deslanchou mesmo, no sentido mais sólido, mais consistente, a partir dos anos 90, quando houve, de fato, a consolidação de um sistema de pós-graduação em comunicação no Brasil. Não que não houvesse cursos no período precedente. Sim, existiam, mas eram iniciativas isoladas, com pouca integração, então não havia no país ainda uma cultura da pesquisa bem organizada, como parece ser o caso que está surgindo, que já está relativamente consolidada na atualidade. Então, de fato, a pesquisa em comunicação no Brasil cresceu efetivamente a partir dos anos 90, e isso coincidiu com a formação de um sistema de ensino de pós-graduação em comunicação. Por que eu estou falando isso? Porque no nosso meio, é a minha avaliação, a qualidade da pesquisa, numa primeira análise, né, ela é muito função da quantidade. A explosão acelerada do sistema de pós-graduação nos últimos 15, 20 anos no máximo, ela vem produzindo um volume de trabalhos muito expressivo, muito significativo. A produção na área de comunicação, pelo menos há uns 4 anos atrás, quando eu fiz essa checagem, ela era equivalente à das ciências sociais. Então, só a área da comunicação tinha um volume de produção equivalente
da ciência política, da sociologia, da antropologia. Então, essa quantidade de trabalhos, esse engajamento de um grande número de estudantes de pós-graduação e com os compromissos que isso acarreta, naturalmente forçou, né, o aparecimento de trabalhos com mais competência, reveladores de maior competência, de maior habilidade de pesquisa e aí sucessivamente. Bom, nós temos que colocar isso, por outro lado, num determinado contexto epocal, num determinado período histórico em que a atividade científica em geral e especialmente a pesquisa em ciências humanas, onde se coloca a esmagadora maioria dos trabalhos em comunicação, passa por algumas transformações. Nós sabemos que a nossa época é uma época em que o conceito de ciência está em questionamento. Houve um século, 2 séculos talvez, de hegemonia do pensamento iluminista, um pensamento que colocou no centro das suas preocupações, no seu ideário maior, a ideia do conhecimento científico, mas essa época começou a ruir e está em crise na atualidade. Nós assistimos a uma mudança na episteme, ou seja, no sistema de ideias, de valores, de crenças que sustentou durante 2 séculos o pensamento científico, basicamente através de uma atitude onde os valores que haviam sido afirmados desde o iluminismo, que depois se conectaram com a filosofia positivista, eles estão em crise. Então, por exemplo, não é só o conceito de ciência que vem sendo questionado, vem sendo questionado também toda a ossatura que sustentava a ideia de ciência, conforme ela foi se gestando ao longo do século XIX e predominou durante todo o século XX. Vários pensadores se referem, inclusive, a uma ciência pós-moderna, que do ponto de vista da concepção moderna, da visão moderna de mundo, onde a ciência, né, se arraigou, não se pode falar em ciência. Então, há uma contradição nos termos. Para sermos rigorosos, né, a expressão ciência pós-moderna, que usa, por exemplo, o Boaventura de Souza Santos, é uma expressão infeliz, porque todos os elementos que ele traz para caracterizar essa ciência colidem com aquilo que ciência era no seu início, na sua pretensão inicial, tal como lá os teóricos da filosofia da ciência do século XIX e da maior parte do século XX sustentaram. Então, eu estou começando a situar o nosso tema, observando esse paradoxo. Aumenta no campo da comunicação o número da pesquisa sistemática, da pesquisa organizada. Isso tem a ver com a consolidação do sistema de pós-graduação a partir dos anos 1990, mas isso tem a ver com uma conjuntura epocal, com um momento histórico, onde o conceito moderno de ciência entra em crise. E essa crise não é uma crise induzida apenas por motivações intelectuais, não é apenas uma investida filosófica contra o conceito de ciência. Se há essa investida filosófica, essa investida reflexiva, esse questionamento